Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Como é bom estarmos aqui nesse culto e chegarmos aqui nesse instante também com o nosso Deus e com a sua palavra. Convido a você que feche os seus olhos, ore comigo nesse tempo e nessa oportunidade que Deus nos dá. Pai, nós mais uma vez oramos a Ti, agora em especial, em particularmente dirigido a esse instante com a Tua palavra. Obrigado porque esse culto também traz essa oportunidade da gente refletir, ó Pai, sobre, ó Pai, a revelação do Senhor, do Teu coração para as nossas vidas, e nós estamos aqui felizes por isso. E queremos, Senhor Deus, rogar a Ti para que esse momento seja produtivo, seja rico, seja, Senhor Deus, algo poderoso nas nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de mim, continue a me instruir naquilo que o Senhor tem me levado a compreender para transmitir nessa noite, que eu continue a ser ministrado enquanto serei um instrumento do Senhor nessa noite, mas que de uma forma particular e clara, o Teu Espírito, Ele continue, ó Pai, a falar a todos os nossos corações. É sobre isso que oramos e a Ti pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos nesse novo mês de junho, começamos aqui mais uma série reservada para esse novo mês que chegou. Serão 5 domingos que teremos em junho e o tema que nós separamos é o tema que você pode ver e acompanhar aí na sua tela, chamado Vida Missional, cada um missionário. Nos outros anos a gente usou separar 2 meses do ano para tratar de missões, ora olhando para missões em caráter nacional, vamos assim chamar, ou olhando para o mundo, em 2 meses diferentes do ano. Esse ano nós faremos diferente, nós viremos aqui nesse mês de junho explorar e aproveitar bastante aquilo que temos a olhar e a refletir, aproveitar sobre missões, e a nossa oração a Deus é que seja esse um tempo de muita edificação para todas as nossas vidas. O tema desse tempo, então, se chamará Vida Missional, cada um missionário. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, que ele tem tudo a ver com missão, com viver da missão, com promover a missão. E pensando nisso tudo, nós vamos nos dedicar em pensar sobre como tudo isso deve impactar a todos nós. E, portanto, aí serão domingos com olhares diferentes, mas o pano de fundo que vai reunir essa conversa ao longo do mês terá a ver com isso, vida missional, sendo cada um de nós nesse convite a sermos um missionário. Então, que Deus assim nos dirija e nos abençoe. A mensagem de hoje, eu chamo ela de visão do reino. E nós vamos falar então sobre algo muito importante, porque se a gente tem um longo assunto a explorar e falar, a gente deve começar pelas bases que nortearão toda essa conversa ao longo desses domingos. E a base que tem a ver com esse assunto, com esse mês de missões, tem a ver com a visão do reino de Deus, tá? Quando nós chamamos e falamos sobre visão do reino, essa é uma expressão muito usada, às vezes muito mencionada por alguns crentes, por alguns cristãos, e muito ampla de significados, porque naturalmente, talvez o que alguém possa nominar como visão do reino não seja necessariamente o que uma outra pessoa vá aplicar e dar nome como visão do reino. Talvez a visão que alguém olhe e chame aquilo visão do reino possa ser muito diferente da ótica de alguma outra pessoa que vai olhar e também vai dar esse nome para esse olhar, para essa ótica. Mas aqui o nosso objetivo nessa noite é o de tentar entender visão do reino a partir daquilo que não deve ser, não é a visão particular de nenhum de nós, de ninguém em especial, mas a visão do reino segundo as Escrituras Sagradas, porque é ela que deve nos nortear. É a palavra de Deus que de uma maneira muito clara deve trazer a visão que nós devemos seguir. Então, olhando para a Bíblia, olhando para entendimentos claros, bíblicos, a gente quer trazer esse aproveitamento que depois nos auxiliarão aí nos outros domingos também, tá? Então, assim será.
para a gente começar a conversar tudo isso, nós precisamos então ter e partir do entendimento adequado do que é o reino, de Deus. O que é o reino, afinal de contas, não é? O que ele implica, o que ele tem a ver. Nós vamos, que nem eu disse agora há pouco, em algumas conversas, em alguns vários momentos, alguns podem fazer referência ao que é algo do reino, algo próprio do reino. A gente tem igreja que tem esse nome, por exemplo, não é verdade? Aqui no nosso país. É algo que muitas vezes a gente vai ver no dia a dia de igreja, esse termo. E algo que eu quero chamar a atenção logo do início é te dizer que chamar o caminho da fé, chamar o nosso relacionamento com Deus, ou a dimensão de Deus com os crentes na história de reino de Deus, não é só uma forma bonita de dar nome a essa história toda. Porque às vezes é o que pode parecer. Tudo que nós usamos aplicar aqui na nossa igreja, nas nossas abordagens, partem de ideias claras que a Bíblia nos traz. Então, quando nós falamos igreja, família do povo de Deus, a família de Deus, povo de Deus, isso parte de um entendimento que a própria Bíblia vai nos fornecer base e orientação para essa compreensão. Quando nós falamos sobre reino de Deus, também o é. Não é simplesmente dizer assim, vamos chamar tudo isso aqui como reino de Deus, mas a própria palavra de Deus vai nos dar um entendimento muito claro e nós devemos aproveitar isso da melhor maneira, na melhor compreensão possível. Veja, nós olhamos para a palavra de Deus, ela é separada em Antigo Testamento e em Novo Testamento. No Antigo Testamento você tinha a relação de Deus com um povo, com uma nação, com um reino chamado Reino de Israel, o reino do povo judeu. Ali no Antigo Testamento Deus estabeleceu uma história por meio de um povo que começou lá em Abraão a partir de uma promessa. É uma história com um povo que vai se desenrolando ao longo de séculos. E por meio da lei, por meio de um outro momento, Deus tem esse olhar, essa trajetória envolvendo uma nação. Tá? Mas quando nós vamos chegar no Novo Testamento e nos Evangelhos, nós vamos ver Jesus falando muito sobre essa expressão, reino de Deus, ou em outro evangelho nós vamos ver chamado reino dos céus. O evangelho de Mateus, ele faz essa diferenciação entre reino dos céus, porque ele sempre está comparando com o reino antigo de Israel, muitas coisas, a evolução do que foi predito lá nos profetas, então ele vai chamar reino dos céus. Em Lucas nós vamos ouvir falar sobre o reino de Deus, mas o que Jesus está querendo dizer é que agora chega na história um novo momento, não é? Chega um novo momento do qual Jesus, ele vai implantar propriamente o que nós entendemos e chamamos como reino de Deus. Antigo Testamento, reino de Israel, da história de Deus com Israel. Novo Testamento, reino de Deus. O reino de Deus, ele começa na cruz do Calvário, a partir da obra de Jesus. E quando Jesus ele é ressuscitado pelo Pai, a gente vai entender a base desse reino que agora não é somente para a nação de Israel, mas é para todo aquele que em Jesus crê. João 3,16. Agora não é só para os judeus, agora é para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus também. Assim o é, não é? A gente vai ver lá em Lucas 17 que é perguntado exatamente isso para Jesus. É perguntado para Jesus sobre como haveria de vir o reino de Deus. E é ali que Jesus vai dizer o seguinte, olha, o reino de Deus, ele não vai ser um reino visível. Ele não vai ser como um império romano, você pode assistir, você pode ver presente nesses dias, você vai ver surgir o reino de Deus como um reino político, humano, social, estabelecido. Por que Jesus faz essa distinção? Porque o judeu daquele tempo, ele tinha um imaginário que ele lembrava do reino de Davi, do reino de Salomão, reinos que foram muito importantes. Na verdade, o judeu daquele tempo, ele sonhava que aqueles tempos voltassem.
Ele esperava um governo físico, real, visível, presencial, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele não vem para trazer esse reino, Jesus vem para trazer um reino espiritual. Mas é aí que em Lucas 17 a gente vai ver, Jesus vai dizer assim, olha, esse reino não será visível, ou seja, ele vai ser invisível, e ele estará entre vocês. Entre vocês quem que Jesus quer dizer? Entre aqueles que haveriam de crer em Jesus. Ou seja, o que nós chamamos de reino de Deus, nesse novo momento chamado Novo Testamento em diante, é o que? Jesus morre, Jesus é ressuscitado, Jesus é investido de toda a autoridade que é dada pelo Pai, e Jesus se torna o rei de um reino invisível, de um rei de um reino invisível que se manifesta na terra por meio da igreja, porque é isso que Jesus disse em Lucas 17, o reino de Deus estará entre vocês. Esse reino ele tem duas dimensões. Jesus reina, nós cantamos aqui hoje, né? Reina para sempre. Quando a gente diz que ele reina para sempre, nós não estamos dizendo que isso um dia lá no futuro vai acontecer, na escatologia no final dos tempos, não. Jesus ele reina hoje. Sabe por que Jesus reina hoje? Porque ao longo de 2000 anos, tentaram calar com Jesus, tentaram acabar com a fé cristã, tentaram desacreditar Jesus Cristo. Governos, poderes se levantaram para tentar derrubar Jesus, para tentar acabar com essa ideia ao longo da história. Mas nós estamos aqui hoje. Jesus reina com aqueles que já descansaram e aguardam um novo tempo futuro. Ele reina. Ele reina por meio de quem? Ele reina por meio da igreja. Porque por mais que poderes, governos, igual nós cantamos aqui, tentem instar contra o reino de Deus é presente e não pode ser impedido. Veja, nós estamos aqui num perímetro aqui, que se a gente for parar para contar quantas igrejas cristãs tem, possivelmente nesse horário, cultuando ao Senhor, nós vamos encher as duas mãos provavelmente, nós temos esse privilégio. Mas existem hoje lugares no mundo onde o evangelho ele é bloqueado, ele não pode entrar. Mas acredite você que lá nesses lugares existe gente conhecendo Jesus e se rendendo ao Senhor Jesus. Como pode acontecer, pastor? Porque tem gente que dorme para dormir e sonha com Jesus. Meu irmão, você já imaginou o que é isso? Você deitar para dormir um sono, você encontrar-se com Jesus dormindo, Jesus vier te pregar o evangelho e te chamar para o reino pessoalmente? Porque o reino não pode ser impedido, o reino não pode ser contido, porque Jesus reina e ele reina por meio da igreja. Ainda que a igreja às vezes não esteja lá em uma dimensão presencial com missionários, com igrejas em perímetros como o nosso lá, anunciando, cantando, louvando fervorosamente, enquanto nós oramos aqui, nós somos de Deus fazendo influência lá naquele lugar, porque o reino não pode ser impedido. Isso é algo da maior grandeza que nós devemos perceber e pensar quando a gente fala sobre essa realidade do que chamamos reino de Deus. Jesus implantou, se desenrola pela história, governos entram, governos saem, impérios se estabelecem, outros caem, o poder muda de mãos, homens vêm, homens vão, mas Deus permanece com seu propósito. Jesus, sob toda a autoridade que foi concedida a ele, ele reina e a sua igreja marca a sua presença na terra. A igreja marca a presença do reino de Deus na terra, de uma forma marcante, atuante, não é? E essa ideia precisa estar muito bem clara, porque Deus, né, como as irmãs gostam de orar, sempre eu acho isso muito bonito. Deus poderia ter escolhido uma outra forma de fazer as coisas, mas Deus escolheu exatamente assim. Deus não enviou os anjos. Deus quis que a sua igreja, muitas vezes perseguida, muitas vezes ignorada, muitas vezes desacreditada, igrejas muitas vezes, tantas vezes sofrida, ela leva a palavra de poder que não pode ser contida, porque Jesus é rei e ele reina para sempre. Ele está reinando agora. E ao longo com que o tempo vai transcorrendo e se desenrolando, coisas vão acontecer até o dia em que Jesus vai voltar. E a história prosseguirá dentro daquilo que a palavra nos traz também.
Então nós precisamos perceber essa história maravilhosa, por quê? Porque Jesus na sua obra, ele inaugurou o reino, esse reino que a partir da cruz e da ressurreição ele vai se desenrolar. O reino está presente aqui na terra, fisicamente, vamos dizer assim, entre os da fé, por meio da igreja. Atos em diante vai nos mostrar isso. Nós hoje somos aqueles que herdamos esse reino, essa manifestação do reino na terra, não é? E até que a gente alcance a consumação da história da redenção, a história de Deus, ela vai acontecendo nessa realidade que nós chamamos de reino de Deus. Jesus reina com aqueles que já descansaram. Nós estamos aqui, somos a igreja do momento. Nós possivelmente passaremos o bastão para outros, que passarão o bastão para outros, enquanto Jesus não voltar. Ele continua reinando, a igreja faz o seu papel, o seu ministério, o reino acontece. Então todas as vezes que a gente falar reino de Deus, nós estamos falando dessa grandeza, dessa manifestação. E o reino, ele tem a ver com todo esse propósito do qual Jesus veio trazer, veio deixar para todos nós e que tantas vezes nós vamos mencionar aqui na nossa caminhada, tá? A gente vai falar aqui sobre os súditos do reino. O que é súditos do reino? Você tem o Brasil, que é uma nação, e você tem os cidadãos que fazem parte dessa nação brasileira. Todo o reino ele é formado por aqueles que são reinados. Os súditos são aqueles que são reinados, é uma outra forma de chamar aqueles que são liderados pela figura do rei, não é? Um princípio que nós precisamos sempre nos lembrar é que esse reino que Deus deixou, o reino que Jesus reina por meio da igreja, é um reino de discípulos. Não é um reino de plateia, não é um reino de admiradores, é um reino de discípulos. E isso a gente vai entender muito claramente daqui a pouco, pensando um pouco melhor sobre isso. É um reino de seguidores, é um reino de discípulos. E um reino de iguais à nossa liderança, não é? Porque toda autoridade foi dada a Jesus, e na autoridade que foi concedida a ele disse: vão e façam discípulos, vão e façam iguais, ok? Iguais vocês aprenderam a ser iguais a mim, vão e façam outros iguais a vocês que sejam iguais a mim. Gente da mesma espécie, gente da mesma configuração. E aqui a gente precisa pensar, gente, não existe discípulo que não seja discípulo. O que faz do discípulo um discípulo é quando ele se dedica a ser igual ao seu mestre. Veja, hoje nós estamos num tempo, numa época, a época dos influenciadores, certo? Existem muita gente na mídia que são classificadas e nomeadas como influenciadores. Por quê? Porque somas e somas de pessoas entram na internet, seguem essas pessoas, acompanham as suas postagens, admiram as suas postagens, fazem igual a esses que influenciam, sofrem a influência desses influenciadores. É gente que é influenciada por esses caras da mídia, por essas pessoas da mídia chamada influenciadores. Eu, Leandro, não posso me chamar alguém influenciado ou alguém que segue esses influenciadores. Porque se eu dissesse, olha, existe um determinado influenciador, eu não tenho nenhum para lembrar, nem para dar um nome aqui, tem uma tal de Virgínia aí, por exemplo, agora, né? Vamos dizer, eu não posso dizer assim, eu sou um seguidor da Virgínia, porque eu não sou. Se você entrar lá na minha rede social, você não vai ver eu seguindo a Virgínia. Eu não sigo nem seguindo na rede e eu nem fico acompanhando o conteúdo dela e nem de nenhum outro. Então, se eu chegar aqui e dizer assim, sou um seguidor da Virgínia, eu estarei mentindo. Porque eu não estou lá acompanhando no dia a dia a postagem da Virgínia, eu não estou lá acompanhando o que ela está promovendo, o que ela está defendendo, o que ela está atacando, o que ela está dando holofote, destaque. Não, seria mentira eu dizer eu sigo ela, porque eu não sigo. Não iria adiantar eu dizer com a boca, eu sou um fanzaço dela, porque eu não sou. Entenderam? Um outro exemplo também que eu acho bem oportuno nesse sentido. Um dia desses procuraram um jogador de futebol e perguntaram para ele assim, qual que era
a grande referência dele como jogador de futebol. E ele é muito jovem. E aí ele disse assim, olha, eu não lembro nenhum dos nomes agora, mas ele disse assim, o meu jogador referência é aquele lá. Ele citou alguém muito do passado. Aí a imprensa falou assim, como pode ser aquele grande jogador do passado, a referência dele, se naquele tempo que aquele cara jogava, ele não estava vivo, para ver como aquele cara jogava futebol. E, detalhe, era um tempo que não tinha filmagem para dizer, olha, filmagens que destacavam, olha como ele jogava, ele viu pela internet, ele viu em vídeos como aquele jogava, por isso ele admirava aquelas jogadas, ele falou, quero ser igual àquele. Então ele falou que era o grande admirador dele, porque era um jogador de destaque, era um cara muito conceituado do passado, mas a bem da verdade, o que pareceu foi que ele estava querendo causar uma média, em mencionar um nome grande do passado, mas um nome do qual ele não viu jogar, dentro do futebol que é estabelecido por jogadas, por um jogo, pela questão visual, de você ver a habilidade, a tática, a técnica do cara jogar, ou seja, ele não viu vídeos, ele não foi daquela geração que viu o cara jogar, e aí ele chega e diz, aquele cara é o cara que eu sigo, é o cara referência para a minha jogada, é o cara que faz a minha mentalidade de jogo, eu admiro o jeito, o estilo dele jogar. Chamou a atenção isso do pessoal e dizer assim, como ele pode admirar alguém que ele não viu jogar, alguém que ele não presenciou, alguém que ele não esteve diante daquilo lá. Eu estou chamando a atenção para isso aqui porque assim, olha, é muito fácil e pronto a gente dizer assim, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Mas de nada adiantará e nem tem a ver com o reino a gente se afirmar de Jesus se Jesus não for o mestre para quem a gente está olhando. Se Jesus não for o mestre para quem a gente está prestando atenção. O que nos faz discípulos não é a gente se chamar discípulo ou se afirmar discípulo para os outros. O que nos faz discípulos é a gente perceber Jesus, ouvir o ensino de Jesus, entender que aquilo é algo que eu quero para mim e eu sigo ele em todos os sentidos. Eu copio a atitude dele, eu dou ouvido para as palavras de Jesus e eu trago para a minha vida. Eu dou peso, eu dou valor porque eu falo, e sim, eu quero esse Jesus na minha vida. O conceito do reino de Deus, no conceito do reino de Deus, os súditos, os seguidores do reino, os seguidores do rei, são aqueles que olham para o rei e dizem, nós temos um rei, nós seremos como esse rei, nós prestamos atenção nesse rei, nós olhamos e nos atentamos às palavras desse rei, porque nós vamos seguir a sua liderança, nós seguiremos o seu reinado, nós estamos atentos àquilo que é a visão dele, aquilo que ele tem proposto, aquilo que ele deseja, aquilo para o qual ele está olhando. Isso é o reino de Deus. Isso é o que a Bíblia nos deixa como referência e que nós vamos olhar nessa noite. Veja, não é uma questão de alternativa, no reino de Deus não é uma questão de alternativa, um opcional ou uma recomendação você ser discípulo. Não, se você é um liderado de Jesus, se Jesus te comprou com o sangue dele, se você foi trazido para o reino da sua maravilhosa luz, está implícito que você será seguidor, que você será alguém que olhará para a liderança dele e vai reconhecê-lo como Senhor, e pelo reconhecer dele como Senhor, o obedecerá, seguirá os caminhos, olhará aquilo que ele tem a dizer e a orientar a respeito disso. Nós precisamos nos atentar a isso porque é muito comum no nosso tempo talvez a gente se deparar com tanta gente se chamando discípulo, mas gente que não é discípulo. Gente como aquele jogador de futebol que disse, olha, eu admiro muito alguém, mas alguém que ele não viu jogar, alguém que ele não tem referência, e isso é algo da boca para fora, mas não é uma realidade daquilo do qual ele afirmou, não é? Isso como exemplo para a gente aqui, sabe? O reino dos céus, o reino de Deus é o reino daqueles que estão em conformidade, em alinhamento a esse reino. Mateus 22 vai contar para a gente uma parábola de 1 a 14 em que existe uma festa, Jesus conta essa parábola, né? Para exemplificar. As palavras de Jesus são, o reino de Deus é como? Existe uma festa, essa festa é preparada, os convidados são chamados para essa festa. Só que os convidados não aparecem.
mas a festa está preparada. Então o dono da festa, do casamento, do banquete, ele vai falar para os seus servos: vão atrás do pessoal, chamem quem não era os convidados, porque agora eles são convidados, porque os convidados não apareceram. E aí eles chamam muitas pessoas para virem para essa festa. Mas aí num dado momento, circulando por meio da festa, aquele que está promovendo essa festa, ele encontra alguém que está lá, numa festa de casamento, mas que não está trajado a rigor de uma festa de casamento. Ou seja, ele nem deveria estar ali, porque ele não era um dos ditos convidados oficiais, mas depois ele foi contemplado com a oportunidade de vir para a festa. Mas quando ele vem, ele foi para uma festa de casamento como se ele estivesse indo a um mercado, a uma feira. E aí o que é dito a respeito dessa parábola é que, olha, aquele cara, ele é convidado a deixar a festa, porque ele não está em conformidade com aquela festa, ele não é um dos iguais daquela festa. E as palavras, a referência de Jesus é em dizer, em apontar de que assim, o reino dos céus, ele tem a ver com pessoas que estão alinhadas, propostas, convocadas a viver aquilo que tem a ver com esse encontro, com essa ocasião, com essa realidade que está acontecendo ali. É por isso que na palavra de Deus, nos evangelhos, a obediência, ela é tão fundamental. O evangelho de João, a carta de João também, a primeira, vai falar muito sobre obediência. Por quê? Porque a obediência, ela tem a ver com essa caracterização de nos tornarmos iguais ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, não é? Essa é a realidade do reino dos céus que deve estar para a gente. O reino é um reino de discípulos. E aí a gente entende a importância de ser igual ao rei, de conhecer o rei, de pensar, agir, corresponder e se comportar. E por isso que, para estar nesse reino, a gente precisa entender qual que é a visão desse reino, a visão que faz parte dessa caminhada. E isso tem a ver com a nosso olhar dessa noite. O que tem a ver com tudo isso? O reino inclui uma missão. E o rei executou essa missão. Nós vamos ver aqui, e essa missão, ela é para todos, porque se o rei executou essa missão, ele executou de uma forma exemplar para que nós, os súditos, nós, os seguidores, nós, os discípulos, também desempenhemos essa missão, esse papel que está para nós. Logo, essa missão é para todos do reino. Que missão é essa? Esse versículo ele é muito fundamental, não é? Ele está lá em Lucas 19:10, quando após Jesus se encontrar com Zaqueu, ele encerra aquele trecho, aquele relato. O texto nos diz: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus Cristo, vindo à Terra. A missão de Jesus Cristo, a gente vai entender ela em duas dimensões. A dimensão principal foi: Deus o convocou para ir à cruz do Calvário, para nos salvar. Mas enquanto aguardava-se o tempo disso acontecer, ele foi obediente a Deus, enquanto estava aqui servindo a Deus e ao seu propósito também. Mas aqui dentro desse nosso papel, a gente vai entender assim, olha, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão dele, o rei, que nós estamos nos atentando, olhando e pensando aqui nessa noite. Essa é a missão de Jesus. E vem cá, é uma missão que parte e vem a partir do próprio Deus também. Porque olha, relembrando esse versículo tão famoso, tão conhecido, tão essencial para nós. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vai ver que partiu de Deus a visão de alcançar o perdido. Partiu de Deus alcançar o perdido. Então ele comissiona o Filho, e o Filho vem, o Filho que depois nós então, temos pensado e projetado, compreendido, o Rei. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós, os súditos, também precisamos estar dentro dessa mesma ótica. Veja, há dimensões do ministério de Jesus que obviamente a gente não vai fazer, porque só Ele, na suficiência dele, Jesus Cristo poderia fazer. E a obra dele foi suficiente. Ele foi à cruz do Calvário e ele resolveu tudo.
não é? Não estou dizendo a respeito dessa parte do ministério de Jesus, mas desse reino do qual vem de Deus, é concedido a Jesus, e depois Jesus recebe autoridade para reinar. A missão que tem a ver com esse reino e que depois é transmitida aos discípulos é de se ir atrás dos perdidos, não é? De se ir atrás dos perdidos. Por quê? Porque afinal de contas a gente sempre se lembra disso. Nós um dia fomos esses que nós éramos perdidos e fomos alcançados por esse grande ministério, por esse grande serviço da parte de Deus. E se nós temos parte nessa história, nós como discípulos, nós como aqueles que seguem o Mestre, nós não vamos seguir a missão do ponto de vista a ir à cruz do Calvário, porque isso foi a obra exclusiva de Jesus. Mas a obra de, no reino, alcançar perdidos tem a ver conosco também e nos é deixado. A visão do reino é para que enquanto nós não estejamos lá nos céus, com Deus o Pai, com Jesus Cristo habitando para sempre, igual nós cantamos aqui, enquanto esse tempo que vai ser para sempre não chega, nós estamos aqui e se somos do reino, nós temos uma missão, porque o nosso rei, ele tem uma missão que ele executou e deixou para que nós executássemos ela também, a missão de alcançar tudo isso aí. É nesse sentido que a gente vai olhar um pouco desse episódio que está lá em João 4, nós vamos ler os versículos 31 a 38, abra sua Bíblia comigo, nós vamos perceber Jesus nesse relato e aquilo que ele deixa. Esse é a sequência de um relato, faz parte de um relato muito conhecido da palavra de Deus, que nós podemos aproveitar hoje. Acompanhe na sua Bíblia, no seu celular. É o episódio que transcorre do encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá? Eu vou detalhar um pouco o contexto dos primeiros versículos desse capítulo, mas ele vai dizer assim para a gente, no versículo 31 até o 38, preste atenção. Enquanto Jesus conversava com a mulher samaritana e os discípulos que tinham ido à cidade comprar pão voltavam, enquanto tudo isso acontecia, os discípulos insistiam com Jesus, mestre, come alguma coisa. Eles estavam viajando da Judéia para Galiléia, eles estavam com fome, os discípulos tinham ido comprar alimento, então os discípulos estão preocupados com Jesus porque eles chegam e meio que assim, vamos matar a fome, e Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, não é? Mestre, come alguma coisa. Mas Jesus, lhes disse, tenham algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Os discípulos sempre muito literais, né? Sempre muito ao pé da letra, dentro de Jesus, nessas provocações que ele tinha. E disse Jesus, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Vejam, irmãos, olha, aqui a gente tem um relato bem interessante acontecendo desde o começo do capítulo 4, tá? Jesus ele está viajando com os discípulos da Judéia indo para a Galiléia. E o texto vai dizer para a gente que foi necessário a Jesus passar por Samaria. Veja, quando os judeus viajavam da capital, que era Jerusalém, para o grande interior de Israel, que era a região, por exemplo, da Galiléia, eles necessariamente teriam que passar por uma região que nós conhecemos na realidade bíblica chamado de Samaria, o lugar dos samaritanos.
Só que os judeus não gostavam de passar lá. Eles não gostavam de passar lá porque na história, lá no Antigo Testamento dessa região, o povo de Samaria foi um povo que foi subjugado por um outro reino que veio e trouxeram outros povos de outras nações para habitar ali, para se misturarem aos povos dali. E é por isso que houve uma miscigenação, uma mistura dos povos locais com outros que vieram de fora, e os samaritanos passaram a ser vistos pelos judeus como um povo impuro, porque a gente deve se lembrar que na tradição judaica existia a grande proposta do povo se manter puro como nação única, exclusiva de Deus, não se misturar com os outros povos, mas manter a coesão de seguir o propósito como nação única, exclusiva da parte de Deus. Mas quando os samaritanos viveram uma história diferente, os judeus tinham um preconceito altíssimo com relação aos samaritanos, e eles não gostavam nem de passar pelo território de Samaria, eles gostavam de dar a volta, eles faziam um trajeto mais difícil, mas eles assim prefeririam para não ter espaço de ter que se envolver com aquela gente. Mas o texto vai nos dizer de uma forma muito pontual, objetiva, que era necessário para Jesus passar por Samaria. Porque Jesus sabia o que haveria de se ter, de acontecer em Samaria, e Jesus não abre mão disso. Não é? Jesus tinha missão para viver ali em Samaria, essa é a verdade. Então quando eles chegam numa determinada parte do caminho, Jesus fica ali num poço, e os discípulos vão até a cidade ali, uma cidade chamada Sicar, buscar alimentos, não é? Para eles se alimentarem. É um meio do dia, e uma mulher samaritana vem ali ela vem retirar água do poço. Mas enquanto ela estava tirando água do poço, num dia a dia comum, ela não tinha mais nada para fazer, ou seja, fora isso, ela estava ali para tirar água. É ali que Jesus vai puxar assunto com essa mulher. Está aí uma outra coisa, que o judeu, ele não puxava assunto, ele não queria saber de conversa com o samaritano, porque o samaritano não era um povo a se relacionar com eles. Mas Jesus rompe vários paradigmas aqui, porque ele vai puxar assunto com um samaritano. Mas detalhe, ele como homem judeu ainda vai falar com uma samaritana, ou seja, com uma mulher. Jesus está rompendo muitos paradigmas aqui. E o relato aí, ele se desenrola, você pode aproveitar esse texto aí, devocional seu da semana, faça isso. Mas o fato é que Jesus, ele não está querendo jogar a conversa fora. Jesus não está querendo puramente bater papo, porque o sol está na moleira, o alimento não chega logo, ele queria simplesmente gastar um tempo, conversar com alguém que estava ali no poço, simplesmente passando por ali. Jesus queria provocar uma conversa, porque desde antes ele já era necessário passar por Samaria, porque Jesus queria alcançar aquela mulher. Mas detalhe, Jesus não queria alcançar só aquela mulher, porque quando nós vamos ver toda a inteireza do capítulo 4, Jesus não alcança só a samaritana, Jesus alcança o povoado também. Porque é por meio daquela mulher que é alcançada por meio do contato e da evangelização de Jesus, que aquela mulher vai chamar outros ouvintes lá do povoado, para que eles venham e possam ouvir a Jesus. E Jesus ali passa um bom tempo com aquelas pessoas ali, e Jesus vive missão ali. Então é tudo isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele muda o seu caminho intencionalmente, fora do que era a cultura judaica daquele tempo. Jesus puxa uma conversa em que a maioria dos judeus não puxaria. Jesus vai provocar a conversa no sentido muito intencional, muito objetivo, naquilo que ele queria provocar e alcançar. Jesus tinha um alvo, e Jesus conversa, alcança a mulher, alcança o povoado. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, nós temos esse trecho que nós lemos aqui, que é o de quando os discípulos chegam com a comida e dizendo assim: nossa, o mestre está aí conversando, aquela coisa que às vezes a gente fala, né? Chega agora de conversa, vamos àquilo que interessa, né? E Jesus, ele mais uma vez, ele está se utilizando de uma situação ordinária, do dia a dia, para ensinar aqueles discípulos, para ensinar os discípulos de que quem está no reino tem missão para fazer, e a missão ela é urgente, a missão ela é prioritária. Jesus, ele vai destacar para os seus discípulos ali, e para nós também pela palavra que hoje nós temos acesso, nesse relato, de que olha, por mais que existam outros interesses, outras coisas importantes, tem algo do qual Jesus não tira os olhos, Jesus não tira o foco.
que é o foco de cumprir a vontade de Deus. Não é? Nesses trocadilhos que é sempre comum do texto bíblico, no que envolve Jesus, a gente vê, né, os discípulos chamam Jesus para se alimentar, para comer. Mestre, come alguma coisa, e ele diz, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus não está querendo dizer assim, gente, vamos fazer um jejum de 40 dias aqui nós todos. Jesus não está querendo promover aqui a inanição e dizer, não, a gente não precisa se alimentar. Jesus não está querendo desviar o foco e dizer assim, isso aí é banal, vocês não deveriam ter ido comprar comida. O que Jesus está querendo promover é que assim, ele quer destacar para os discípulos que enquanto ele, o mestre, está fazendo missão, porque aquilo é prioridade, ainda que ele tenha que mudar o caminho, ainda que ele tenha que falar com quem ele usualmente não falaria, ainda que ele tenha que romper paradigmas, ainda assim ele para tudo isso, porque ele não pode deixar de fazer missão, porque aquilo é prioritário e urgente para ele. Ele está querendo dizer tudo isso aos discípulos, vocês como meus discípulos, como meus seguidores, vocês também têm isso a fazer, vocês devem aprender sobre isso comigo. Porque quanto a mim, eu, o mestre de vocês, não é? Ele diz, a minha comida, ou seja, a minha fome, a minha necessidade prioritária acima de todas as outras é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer aquilo que ele reservou para que eu faça e concluir a sua obra. Eu não sei você, mas alguns mais que outros, obviamente, mas assim, a fome é uma coisa que dá uma travada na gente, não é verdade? Alguns muito mais, né? Porque às vezes a gente para e pensa assim, puxa, eu preciso resolver a fome porque depois com a barriga cheia eu posso fazer qualquer outra coisa, não é verdade? Porque quando nós estamos falando de alimento, nós estamos falando de algo que recompõe as nossas forças. Algo que nos dá sustentação, nos dá foco, nos dá energia que nós precisamos para continuar vivos, em pé e na atividade, não é verdade? O dito de Jesus aqui é dizer assim, olha, dentro dessa realidade, para mim, eu, o mestre de vocês, mais do que a alimentação que tanto nos é necessária, eu tenho certeza, meus irmãos, que os discípulos estavam muito famintos, e eu tenho certeza que Jesus estava muito faminto naquele dia, naquela hora também. Possivelmente eles estavam quase desmaiando e desfalecendo de fome. Mas com tudo isso, o propósito não é dizer que a alimentação não era importante. Jesus estava destacando o quanto a vontade de Deus, a obra de Deus por ser realizada, ela vem na frente de todas as outras coisas. Porque ela não pode ser interrompida. Ela não pode parar nos paradigmas sociais que são implantados e que às vezes nos impedem de ter acesso às pessoas que nós temos que acessar. Sabe? A gente não pode ser impedido por coisas que a nossa cultura traz e tenta nos fazer parar e tirar de um propósito que a gente não pode ser parado no sentido de alcançar as pessoas que temos a alcançar, de comunicar o que temos a comunicar. Jesus, por meio dessa atitude, Jesus vai dizer, olha, tem algo muito maior que isso sim. Ainda que a gente precisasse até cessar a alimentação, mas por isso a gente cessaria, porque essa é aquela alimentação, isso é aquilo do qual na minha vida, não pode parar, não é? E aí Jesus, ele ainda continua, ele vai dizer, olha, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus está dizendo assim, olha, em vista de tantas coisas e tantas necessidades e tanta forma de olhar o que vocês estão olhando, vocês ainda estão numa mentalidade, no momento de achar que assim, existirá um momento em que faremos isso. Existirá a ocasião em que isso acontecerá. Ainda falta tempo para a colheita. E Jesus é aquele que, por estar tão focado na vontade e no propósito de Deus, para ele é muito urgente e muito visível que já está pronto para ser executado enquanto vontade, enquanto plano, enquanto propósito de Deus. É o que Jesus vai dizer para aqueles discípulos. Veja,
olhem os campos já prontos para a colheita. Enquanto os discípulos estavam ali, a gente vai ver isso ao longo do ministério de Jesus, às vezes debatendo por questões menores, por questões sem importância, por questões insignificantes, por questões secundárias, terciárias, como tantas vezes a gente faz, inclusive. Jesus vai dizer assim: gente, tem um campo, gente, existe um reino, gente, existe uma missão. Gente, a gente muda o caminho. Gente, a gente precisa ir atrás das pessoas. Gente, a gente precisa provocar as conversas. Gente, a gente precisa amar as pessoas, independente da condição de vida delas, independente do que elas já viveram, independente do estado e daquilo que elas já experimentaram, em contraposição àquilo que a gente diria que seria ideal ou não, elas estão por serem alcançadas. Uma mulher que no seu próprio povoado ela era renegada, abandonada, excluída, não se havia um mínimo de importância para ela, é o tipo de pessoa que Jesus quer alcançar, é o tipo de pessoa que Jesus abre mão de todas as outras questões sociais, culturais. Ele abre porque era urgente fazer a vontade do Pai. E por que era urgente fazer a vontade do Pai? Porque aquela mulher não somente ela foi alcançada, como ela foi um instrumento de alcançar muitos. Porque quando aquele povoado vê que aquela mulher renegada, desacreditada, ela estava vivendo algo tão sobrenatural, ela tem um alcance, uma profundidade na sua divulgação sobre quem tinha que ser visto e ouvido lá fora da cidade, muito maior do que talvez qualquer outro daquela comunidade, daquele povoado. E aquela mulher, ela se torna um instrumento então para aquele povoado chamado Sicar. Veja, o Pai, ele comissionou o Filho de uma missão, e nós como discípulos temos essa missão também para ser entendida, para ser experimentada. E como discípulos de Jesus, nós somos chamados para viver esse ápice da missão, né? Nós precisamos entender esse texto aqui e trazer para a nossa realidade, porque deixa eu perguntar para vocês, os discípulos estavam envolvidos aqui com coisa errada? Não estavam, né? Abrir mão da sua pesca, da sua rede, da sua vida para seguir Jesus, eles tinham aberto mão em prol de um grande objetivo, não é verdade? Eles estavam ali seguindo a Jesus, eles estavam ali sendo confrontados por Jesus, eles estavam ali sendo experimentados por Jesus. É fato que eles estavam ali objetivados em algo muito grande ali. Mas ainda que fosse muito grande o que eles estavam vivendo, Jesus sabia que eles ainda precisavam ajustar, eles precisavam calibrar o entendimento deles, no que dizia respeito à urgência, à necessidade, não é? A comunicação daquilo que eles tinham a viver. E por isso que Jesus vai dizer: olha, vocês ainda estão olhando por coisas que estão para acontecer, eu já estou vendo elas hoje. E quando Jesus diz isso, é muito interessante, porque é Jesus dizendo assim, e isso é muito importante para nós aqui nessa noite, gente. É Jesus dizendo assim: venham olhar da onde eu estou vendo. Venham olhar como eu estou vendo. Abram mão do olhar de vocês e olhem como eu estou vendo. Porque o meu olhar não é o meu olhar próprio humano de mim mesmo, é o olhar do Pai que me enviou para salvar os perdidos. Eu passo por Sicar porque o Pai me mandou do céu para passar nesse caminho aqui, porque eu preciso buscar e salvar o que está perdido. É Jesus chamando os seus discípulos, dizendo assim: rapaziada, vem cá, aprendam a olhar como eu olho. Moçada, tenham a urgência do olhar, a perspicácia de olhar que eu tenho. Aprendam a valorizar o que eu valorizo. Aprendam a entender a urgência, que é a urgência do Pai, não a urgência de alguns, 2, 3 aqui. É isso que Jesus está provocando aqueles discípulos e que é tão importante para eles. E a visão do reino é essa visão de se, de fato, executar a missão, não é? A estratégia de Deus, a gente precisa sempre pensar, a estratégia do Pai foi a de providenciar o caminho. Qual o caminho? O caminho se chama Jesus Cristo. Mas não basta haver um caminho, né? Depois de que se há um caminho, a gente precisa usar esse caminho. O caminho é Jesus Cristo, mas de nada adiantaria se existisse Jesus como um caminho e eu não acessar o caminho para me voltar ao Pai.
Sabe, a visão do reino de buscar e salvar o que está perdido é de que assim, o Pai preparou o caminho na pessoa de Jesus Cristo. Agora, o passo seguinte é a gente apontar para o caminho onde homens alcançarão o se religar com Deus, e isso está para todos nós, não é? Nós precisamos viver essa trajetória, nós precisamos nos dedicar a isso, nós precisamos olhar e entender assim, se Deus está olhando dessa forma, se o Filho olha dessa forma, nós precisamos olhar dessa forma também. Se houve um caminho, eu já fui alcançado, eu já passei por esse caminho, eu já me religuei ao Pai, quantos outros ainda não viveram? A visão do reino é essa, de que a gente tem se lembrado de quem está faltando aqui, quem ainda não percorreu esse caminho que já existe, que já é real, não é? E a partir disso, a gente comunicar aos outros essa realidade, uma comunicação que parte da nossa vida individual, uma realidade que parte da nossa realidade comunitária, de igreja, mas a realidade de ver campos prontos para a colheita. Jesus vai dizer assim, olha, João 4, onde vimos, olha, já houveram gerações antes de vocês, já houveram gente semeando antes de vocês, agora vocês são aqueles que vão colher do que já está pronto, porque outros semearam e vocês são aqueles que colhem hoje. Enquanto vocês colhem, vocês também semeiam para que outros em outros tempos venham a percorrer esse caminho a colher, mas o fato é que no reino o grande assunto é esse, é salvação para aquele que está perdido. Quando nós falamos de missão, é essa. Veja, irmãos, olha, a gente precisa olhar e entender com os olhos de Deus. O Deus que é perfeito, o Deus que é santo, que nem nós cantamos aqui. O Deus que sabe a realidade desse mundo, que é o mundo de homens que ainda não alcançaram o caminho, de homens que ainda estão no pecado. Não haveria outro motivo para a gente estar aqui, nós os salvos, nós que já percorremos o caminho, nós que já encontramos Jesus, se não fosse para sermos instrumento de Deus, não haveria outro motivo para a gente estar aqui, meus irmãos. Isso é claro para cada um de vocês? Já era para a gente estar junto ao Senhor. Alguém aqui tem dúvida de que é infinitamente melhor estar com o Senhor do que estar aqui? Essa é uma matéria de fé. Essa é uma pergunta provocativa que vai testar a sua fé. Porque esse mundo tem os seus encantos, esse mundo tem os seus convites, esse mundo tem as suas atratividades. Mas quanto mais a gente convive com Deus, nós somos aquela pessoa da parábola aqui. Se vimos de fato o reino, se encontramos de fato o grande tesouro, a gente está pronto para vender tudo, para abraçar isso e não largar a mão disso mais por nada. A grande pergunta é, se a gente entende que o melhor que nós podemos ter é Jesus, a gente entende que só estamos aqui ainda para alcançar outros que ainda estão no estado que um dia nós estivemos. Porque se Deus tivesse arrebatado aqueles que foram instrumentos para o nosso se achegar a Deus, como a gente teria sido alcançado? Sabe? A gente precisa entender que o grande propósito, a grande estratégia de Deus é de se valer de homens que pudessem de fato se juntar a essa grande missão que o Pai sonhou, que o Pai idealizou, que o Pai veio arquitetar e por meio do Filho veio a ser executado. E depois do Filho, no reino de Jesus, Jesus comissiona os seus discípulos e discípulos transmitem a discípulos que fazem novos discípulos e discípulos e nós estamos aqui hoje e somos os chamados discípulos da vez para produzir novos discípulos, para gerar outros seguidores, enquanto Jesus não volta, não é? Então a gente precisa pensar nessas coisas nessa noite, se valendo de algumas aplicações. O reino de Deus, ele está em curso. A gente precisa entender que o reino de Deus não é a religião, não é o domingo, não é o estar bem com Deus pura e simplesmente. O reino de Deus é Jesus está reinando, Jesus está em meio à sua igreja, Jesus quer alcançar perdidos do nosso tempo e geração. E o reino de Deus prevê que nós estamos aqui para isso. A ação, a manifestação no mundo físico que habitamos
da igreja, do reino de Deus, se dá por meio da igreja, se dá por meio de nós. O reino está em curso e nós somos os que fazem parte desse reino, que somos chamados a uma atitude missional. A uma atitude missional que eu diria que é uma atitude tal qual a atitude de Jesus, não é verdade? Nesse exemplo que Jesus colocou, a atitude de entender que por mais que outras coisas possam ser feitas, existe aquela que é essencial, que é urgente e que é prioridade para Deus. Aquele dia, meus irmãos, Jesus não deixou de comer. Jesus não deixou de se alimentar. O texto não nos diz que Jesus fez no jejum, que Jesus nunca mais comeu. Jesus se alimentou. Mas Jesus quis ensinar de algo que não pode ser posto de lado, de algo que não pode ser perdido de vista, que é a urgência da missão que está para todos que fazem parte do reino de Deus. Porque assim o é para Deus, assim o foi para Jesus e o é para Jesus, e assim deve ser para a igreja que manifesta Jesus nos nossos dias, no nosso tempo. Essa urgência deve estar para nós, essa atitude de missões, essa atitude de olhar, e esse mês nós vamos aqui passar por vários ângulos, mas isso envolve o nosso ir, isso envolve campanhas, coisas que a gente faz, mas isso envolve oração, isso envolve a gente parar de se preocupar só com coisas que dizem respeito à nossa fome física pessoal, porque é isso que Jesus fez. Jesus talvez poderia dizer assim, se eu for começar a conversar com essa mulher, daqui a pouco o alimento está chegando, depois eu vejo se eu dá tempo de eu conversar com ela, não é? Porque eu estou com tanta fome que a gente precisa matar essa fome primeiro. Não, mas Jesus é daquele tipo assim, se precisar, a comida esfria. Tem gente que não pode com comida fria, né? Não, tem que comer quentinha, né? Jesus é aquele tipo assim, ainda que a gente precise esquentar de novo, ainda que a gente precise fazer alguma outra coisa, não importa. Tem algo mais urgente a ser feito. E quando Jesus está ensinando isso aos discípulos, Jesus está querendo dizer assim, gente, vem aqui pensar, aprender a pensar como eu penso, como eu estou mostrando, como eu estou ensinando a vocês. Tenham essa urgência nas suas vidas pessoais, tenham essa urgência no ministério de vocês. Talvez a gente poderia colocar de uma outra forma, tenha essa urgência quando vocês forem aqueles que quando eu for aos céus, na pessoa do Consolador, vocês forem fazer missão, vocês forem ser a igreja, tenham essa urgência. Antes de outras coisas, respirem, transpirem missões, sabe? Olhem, amem, se dediquem, se importem, vão como se deve ir pensando e priorizando tudo isso. Porque a missão não pode ser posta de lado. Deus, o Pai, Jesus, o Rei, eles não deixaram a missão de lado, e se nós somos discípulos de verdade, não só de boca, não só de afirmação, mas de fato seguimos Jesus, nós devemos ir lá e enxergar as coisas como Jesus enxerga, não é? A visão do reino é essa, a visão do reino é uma missão para cumprir, que é a mesma missão de Deus o Pai, a mesma missão que Jesus executou e que Jesus deixou a nós, os seus discípulos. Visão do reino não é ficar de boa no reino, usufruindo as vantagens, os benefícios do tipo, eu já fui alcançado, tá bom para mim, que bom que eu estou aqui, que bom que eu sou fiel, que bom que eu não sou pecador, que bom que eu saí das ruas do pecado, que bom que eu estou aqui, agora eu vou usufruir esses benefícios. Visão do reino não é viver somente para comunhão e dizer assim, que bom que eu tenho uma boa igreja, que bom que a minha igreja não é perseguida, que bom que eu estou no Brasil, que bom que aqui eu posso cantar com a porta aberta, eu não tenho risco de vida para adorar. Não, isso não é visão de reino, viver nessa particularidade de se olhar só para si e no conforto que se tem. Visão de reino não é consumo de coisa gospel, de ir para show, de consumir o que está na moda da última coisa gospel, de tendências, de misturar a mensagem do reino visando alcançar coisas para esse tempo, coisas para o conforto próprio, para uma prosperidade, para um reino da terra, um reino que é dos homens. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus não é se engordar de bênçãos, não é se engordar de conhecimento teológico, de se arrogar de muito conhecimento que não gera fruto para nada.
Reino de Deus é você usar aquilo que foi colocado nas suas mãos para alcançar, para ser eficaz no alcance de pessoas, de coisas, de contextos que precisam ser alcançados, de passar onde outros não estão passando, de amar outros que outras pessoas não estão amando, de querer levar aquilo que não pode de fato faltar a elas. Isso é reino de Deus de fato, não é? O reino de Deus, a visão do reino é a visão de compartilhar e compartilhar as coisas certas. A visão de reino não é a visão de uma vida religiosa em que se está garantido e está em paz porque você, graças a Deus, já teve o seu nome registrado no livro da vida e agora é só tocar e querer usufruir o melhor dessa terra enquanto você aguarda a eternidade que Deus preparou, como se o propósito de Deus fosse te mimar, só te dar o melhor, sem que você não tenha no seu coração pulsando o que pulsa no coração dele. Deus, ele olha, meus irmãos, eu gosto de pensar nesse tipo de coisa porque isso me ajuda. Deus, ele olha de cima e Deus, ele olha tantas pessoas por serem alcançadas. Deus olha os campos por serem alcançados. Esse é o olhar de amor do nosso Salvador. E nós fomos salvos por esse tipo de amor. Por esse amor que Ele tem. Mas Ele tem esse olhar para alcançar tantos dos quais Ele quer usar-nos como instrumentos para que assim a gente cumpra o nosso propósito, não é? Eu tenho certeza, meus irmãos, e eu termino aqui essa minha parte dizendo da seguinte maneira. É certo que nós estamos vivendo o reino de Deus, é certo que estamos fazendo coisas para o Senhor, é certo que estamos produzindo coisas para o Pai, que tenham a ver com a missão, como aqueles discípulos estavam naqueles dias. Mas a gente sempre precisa pensar como Jesus está olhando, quem Jesus está vendo que eu ainda não estou vendo, qual é o foco do Senhor Jesus, o meu Salvador. Quem não está escapando do olhar dele, que talvez possa estar escapando? Porque talvez a gente possa ser iguais aos discípulos, só pensando em encher a barriguinha e ir para Galileia. E Jesus está pensando num povoado que precisa ser alcançado ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa trajetória. E nós devemos ter uma atitude de oração, um coração que ama o perdido. Porque esse é o amor do Senhor que foi manifesto por nós. Esse foi o amor que nos salvou. Esse é o amor que veio do Pai, que passou pelo Filho, que fez a missão acontecer, que nos alcançou. E hoje nós somos a manifestação do reino na terra, visando isso. Deus não nos colocou nesse tempo para que a gente anuncie uma mensagem, um evangelho para tornar as pessoas mais ricas. Para tornar as pessoas cheias de conforto. Para tornar as pessoas cheias daquilo que é próprio dessa terra, porque tudo que é próprio dessa terra tem hora marcada para acabar. A gente sempre se lembra, né? Essa semana eu fui em mais um funeral e na hora do funeral você é recordado de que nada se leva, nenhum conforto, nenhum bem-estar, nenhuma posse, nenhum metal, mas somente aquilo que se cultivou e se exercitou e se plantou no propósito, na missão do reino, visando o aqui e agora, mas que aponta para a eternidade, que tem sentido. E as nossas vidas, os nossos corações devem ser iguais aos corações de Jesus, amando assim como um dia nós fomos amados, amando como nosso Pai amou, amando como Jesus amou. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós somos tão desafiados quando olhamos em tudo isso, porque principalmente nesse nosso tempo, Pai, de tanta informação, de celular na mão, distrações infinitas, quantas coisas concorrem com o nosso imaginário, quantas doutrinações até, Senhor Deus, seculares, religiosas estão aí concorrendo às nossas mentes, às nossas visões e aos nossos corações. Inclusive do chamado reino do Senhor, e disputam, Senhor Deus, a essência daquilo que deve ser a nossa energia, o nosso foco, a nossa dedicação. Mas Jesus, o teu servo, ó Pai, ele se dedicou à obediência de atender ao teu chamado à cruz do Calvário, e a ser luz e forjar os teus seguidores, os teus primeiros seguidores da sua época ali no seu ministério,
visando deixar a igreja que manifestaria o reino. Pai, essa igreja, de uma forma maravilhosa, ela tem seguido o seu curso ao longo da história, e nós somos aqui hoje parte dessa igreja, da nossa época, da nossa geração, e temos tanto a viver quanto missão. Temos a viver no nosso coletivo, temos a viver no nosso individual, mas sabe, Pai, desse tipo de olhar, de amar como o Senhor ama, Pai, de amar como Teu Filho Jesus amou e obediente foi. Então a gente precisa aprender a desviar os nossos caminhos, a gente precisa parar a nossa agenda para entrar na Tua agenda. A gente precisa parar de ter as nossas conversas para ter as Tuas conversas. A gente precisa abrir mão tantas vezes das nossas intenções pessoais para priorizar em tantas situações, ó Pai, as Tuas intenções. Porque nós estamos aqui para isso, Senhor. Se somos súditos, cidadãos do reino que Jesus reina e que é manifesto nessa terra de uma forma invisível do ponto de vista político humano, mas de uma forma presencial da Tua igreja, corrente, Pai, nós aqui estamos para isso. E ainda que a gente tenha outras coisas em curso e acontecendo e que sirvam inclusive de pretextos para palco dessas outras coisas prioritárias acontecer, elas existem e são reais, nós não podemos nos equivocar sobre a real intenção do para que estamos aqui, do porquê estamos aqui. Porque o Teu servo Jesus, ó Pai, ele se dedicava às pessoas, o grande olhar dele era para as pessoas, era obedecer ao Senhor, era se envolver na obra que o Senhor estava realizando e assim produzir, ó Pai, o reino, para implantar o reino que depois ele legaria aos seus discípulos, que hoje está aqui nas nossas mãos, inclusive. Ajude-nos, Senhor Deus, a termos esse coração, ajude-nos a amarmos missões, ajude-nos a pretendermos a uma vida missional, ajude-nos, Senhor Deus, a nos ver como pessoas da missão, porque se estamos no reino, não dá para estar no reino e não ter parte em missão, não dá, não existe isso, Senhor Deus, ser seguidor do Mestre, que viveu missão na própria pele e que reina, que lidera um reino de missões vigentes, correntes, reais, em curso nesses dias. Uma coisa não tem a ver com a outra, Pai. Estarmos à parte disso não é a realidade do reino. Então, se de alguma forma a gente não tem, ó Pai, vivido a inteireza dessa missão plena, total, Pai, que a gente se volte a ela. Que a gente, à luz daquilo que a gente refletiu nessa noite, que a gente queira, Senhor Deus, olhar esse nosso tempo, essa nossa época, essa nossa geração, esses nossos caminhos, essas nossas pessoas com quem esbarramos, que a gente olhe como Jesus, que a gente as veja como Jesus, porque Jesus vê campos prontos para a colheita, e às vezes nós somos como os discípulos. Às vezes nós estamos enxergando dificuldades porque é do nosso humano, Pai. Enxergar dificuldades quando estamos focados em coisas que não deveríamos. Mas não devemos olhar como Jesus e saber que existem sim possibilidades e oportunidades, mas para isso nós devemos ser guiados pelo Consolador, porque o Consolador é o mentor dessa tua igreja que manifesta o reino presente. É Ele que nos capacita as palavras de Jesus, que nos faz lembrar das palavras de Jesus, que serão instrumentos poderosos da anunciação, das conversas intencionais, dos caminhos que foram roteirizados novamente, buscando novas pessoas, novos propósitos, novos objetivos. Converta os nossos corações nesse sentido, Pai. Obrigado por sermos, ó Pai, já assim, discípulos dessa missão, Pai. Obrigado por sermos já assim, parte dessa história, mas quantas pessoas, ó Pai, quantos campos, quanto por ser colhido que às vezes não tem sido colhido porque estamos presos a um olhar de dificuldades, mas que a gente saia desse campo e enxergue aquilo que Jesus enxerga, Pai. E que a gente viva uma vida para a missão, porque é disso que o reino prevê, e que assim a gente viva e siga o curso das nossas caminhadas, Pai. Que a gente passe, Pai, pelas nossas Samarias, que a gente converse com as nossas samaritanas, Pai. Que a gente seja instrumento, ó Pai, da transformação onde o Senhor tem nos levado e para onde o Senhor está olhando,
Porque se do coração teu, ó Pai, se do coração do Filho foi alcançar os perdidos, nós, pertencentes a esse reino, também temos essa missão. E a gente não pode se negligenciar a ela, Pai. Nos ajude a tudo isso, Pai, porque nós precisamos. E aqui nessa oração, em humildade, nós reconhecemos que nosso braço é curto, nossa capacidade é limitada, mas a gente não se omite de enxergar isso que a Tua palavra nos convoca. E nos ajude a entender, ó Pai, a Tua vontade, a Tua obra, o Teu querer como nossa comida, acima de qualquer outra refeição, acima de qualquer outro alvo, propósito ou prioridade. Que assim a gente viva o Teu propósito e o Teu objetivo nas nossas vidas, com tudo aquilo que o Senhor já nos deu, com os nossos dons, com a nossa bagagem de vida, com o nosso testemunho, com os nossos recursos, com a nossa capacidade, com tudo aquilo, com o poder que vem do Espírito Santo e que nos compunge, que nos capacita a falar em toda qualquer situação, que a gente faça valer disso, porque estamos no reino, e o reino prevê missão de alcançar pessoas que estão por serem salvas por Ti, ó Deus. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, suplicamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.